Novembro de 2025. Cidade de Montese, norte da Itália. Uma sala de aula comum. Crianças de 7, 8 anos sentadas em suas carteiras. Cabelos escuros, olhos curiosos, sorrisos de quem ainda não conhece as crueldades do mundo. A professora dá o sinal. E então, aquelas crianças italianas começam a cantar, em português. Você sabe da onde eu venho? Venho do morro, do engenho, das selvas, dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana onde 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. A canção do expedicionário, o hino dos pracinhas brasileiros, cantado por crianças que nasceram 60 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Crianças cujos bisavós eram bebês quando os brasileiros marcharam por aquelas mesmas ruas. 80 anos se passaram. 80 anos desde que os últimos soldados brasileiros deixaram a Itália. 80 anos desde que a guerra acabou, desde que o mundo seguiu em frente, desde que a maioria dos países tentou esquecer os horrores daquele conflito. Mas Montese não esqueceu. Nem Montese, nem Massarosa, nem Camaiore, nem Fornovo, nem dezenas de outras cidades e vilarejos espalhados pelo norte da Itália. Lugares onde até hoje existem praças com nomes brasileiros, monumentos com a cobra fumando, festivais anuais em homenagem aos pracinhas. Italianos que nunca pisaram no Brasil, que não falam português, que não têm nenhuma conexão oficial com o país sul-americano, mas que fazem questão de lembrar, de homenagear, de agradecer. Por quê? O que os brasileiros fizeram naquela guerra que marcou tão profundamente um povo estrangeiro? A resposta para essa pergunta não está nos livros de história militar, não está nos relatórios de batalha, não está nos números de prisioneiros capturados ou montanhas conquistadas. A resposta está em algo muito mais simples e muito mais poderoso. Mas antes de chegar lá, a gente precisa entender uma coisa. Quando os brasileiros desembarcaram na Itália em 1944, ninguém esperava nada de bom deles. Ninguém. Os americanos achavam que era uma piada. Sul-americanos inexperientes, diziam nos quartéis, vão ser evacuados em semanas. As apostas corriam sobre quanto tempo aqueles soldados tropicais durariam no inverno italiano. Os britânicos eram mais educados, mas igualmente céticos. Para eles, os brasileiros eram um problema diplomático, não uma força de combate. Algo que precisava ser tolerado, não aproveitado. E os italianos? Os civis italianos que viviam nas zonas de guerra? Eles tinham medo. E quem poderia culpá-los? Nos 4 anos anteriores, a Itália tinha sido atravessada por exércitos de todas as nacionalidades. Alemães que requisitavam comida à força e fuzilavam quem resistisse. Tropas coloniais francesas que deixaram um traço de violência no sul do país que traumatizou comunidades inteiras. Milhares de mulheres violentadas, um horror tão grande que ganhou nome próprio, Maroquinate. Os americanos não eram violentos assim, mas eram distantes, frios, eficientes. Tratavam a população civil como um problema logístico a ser gerenciado, não como pessoas a serem ajudadas. Chegavam, cumpriam a missão, partiam, sem conexão, sem calor humano. Os britânicos eram ainda piores, no sentido de que fingiam que os brasileiros não existiam. Para o alto comando britânico, a FEB era uma concessão política dos americanos, um capricho diplomático, nada que merecesse atenção séria. E havia as gírias. Os pracinhas não entendiam inglês, mas entendiam risadas, entendiam os olhares, entendiam quando eram o alvo. Quanto tempo até mandarem esses caras embora? Aposto $10 que não duram um mês. Já viram eles marchando? Parecem que estão indo para o carnaval. As apostas corriam nos quartéis. Não se apostava se os brasileiros fracassariam, mas quando.
Os pracinhas sentiam esse desprezo. Absorviam cada olhar torto, cada sorriso debochado, cada ombro frio. Não precisavam falar inglês para entender que não eram bem-vindos. Um veterano da FEB resumiu anos depois: os alemães eram nossos inimigos declarados. Os aliados eram nossos aliados que nos tratavam como peso morto. Às vezes era difícil saber qual doía mais. Mas os brasileiros tinham algo que os americanos não esperavam. Tinham paciência, tinham orgulho e tinham uma forma de se relacionar com pessoas que não dependia de patentes, protocolos ou manuais militares. E essa forma estava prestes a aparecer, não nos campos de batalha, mas nas vilas destruídas da Itália, não diante de generais, mas diante de crianças famintas e famílias desesperadas. Porque enquanto os aliados viam os italianos como o cenário da guerra, os brasileiros iam ver algo diferente. Iam ver gente. Para entender o que aconteceu entre brasileiros e italianos, você precisa primeiro entender o que a Itália tinha se tornado em 1944. Um país partido ao meio, literalmente. O Sul, libertado pelos aliados em 1943. O Norte, ocupado pelos alemães. E no meio, uma linha de frente que cortava a península como uma cicatriz que não parava de sangrar. A guerra tinha transformado o jardim da Europa num cemitério. Nápoles, a primeira cidade que os brasileiros viram, era uma visão do apocalipse. Bombardeios aliados tinham pulverizado quarteirões inteiros. Os alemães, ao recuar, dinamitaram tudo que puderam: portos, pontes, estações de trem, fábricas, usinas elétricas. Não havia água encanada, não havia luz. O esgoto corria a céu aberto pelas ruas cheias de crateras. E o cheiro, um cheiro doce e podre que grudava nas narinas, vinha dos corpos que ainda estavam sendo retirados dos escombros. Mas Nápoles era só o cartão de visitas. Conforme os brasileiros avançavam para o norte, para a Toscana e a Emília-Romanha, a destruição ganhava um rosto mais pessoal. Não eram prédios anônimos em ruínas. Eram casas onde famílias tinham vivido por gerações. Igrejas medievais onde avós tinham casado. Fazendas centenárias reduzidas a cinzas. E no meio de tudo, os sobreviventes. Os civis italianos em 1944 eram fantasmas ambulantes. Rostos magros, olhos fundos, roupas em rapalos. A fome era uma presença constante, tão real quanto o medo. Os alemães praticavam a política da terra arrasada. Ao recuar, destruíam tudo. Queimavam celeiros, matavam gado, envenenavam poços, minavam estradas. A mensagem era clara: se não podemos ter, vocês também não terão. As famílias italianas ficavam com nada. Mulheres viúvas com 3, 4, 5 filhos para alimentar e nenhuma forma de conseguir comida. Crianças de 5 anos que não lembravam como era uma refeição de verdade. Velhos que trabalharam a vida inteira e agora imploravam por migalhas. Uma sobrevivente de Montese descreveu décadas depois: comíamos ervas do campo, cascas, raízes, coisas que nem porcos comeriam. Minha filha mais nova chorava de fome todas as noites. Eu a abraçava e chorava junto, porque não tinha nada para dar. E os exércitos que passavam não ajudavam. Os alemães eram o terror. Execuções sumárias, estupros, represálias coletivas. Uma vila inteira podia ser massacrada porque um partizan tinha matado um soldado alemão nas redondezas. Mas os libertadores também tinham suas sombras. Os tropas coloniais francesas, gumis marroquinos e argelinos, deixaram um traço de violência no sul do país que traumatizou comunidades inteiras. Milhares de mulheres violentadas. Um horror tão grande que ganhou nome próprio: Maroquinate. Os americanos não eram violentos assim, mas eram distantes, frios, eficientes. Tratavam a população civil como um problema logístico a ser gerenciado, não como pessoas a serem ajudadas. Chegavam, cumpriam a missão, partiam, sem conexão, sem calor humano. Os britânicos eram ainda piores, no sentido de que fingiam que os brasileiros não existiam.
Para o alto comando britânico, a FEB era uma concessão política dos americanos, um capricho diplomático, nada que merecesse atenção séria. E havia as gírias. Os pracinhas não entendiam inglês, mas entendiam risadas, entendiam os olhares, entendiam quando eram o alvo. Quanto tempo até mandarem esses caras embora? Aposto $10 que não duram um mês. Já viram eles marchando? Parecem que estão indo para o carnaval. As apostas corriam nos quartéis. Não se apostava se os brasileiros fracassariam, mas quando. Os pracinhas sentiam esse desprezo. Absorviam cada olhar torto, cada sorriso debochado, cada ombro frio. Não precisavam falar inglês para entender que não eram bem-vindos. Um veterano da FEB resumiu anos depois: os alemães eram nossos inimigos declarados. Setembro de 1944. Vila de Massarosa, Toscana. Os caminhões pararam na praça principal. Soldados desceram. A população espiava pelas frestas das janelas, como sempre fazia quando uniformes apareciam. Mas algo estranho aconteceu nos primeiros minutos. Os soldados não arrombaram portas, não gritaram ordens, não apontaram armas para civis exigindo comida ou informações. Um deles caminhou até uma fonte seca no centro da praça, sentou na borda, tirou o capacete e começou a comer uma ração. Um menino italiano de uns 7 anos observava de longe, hipnotizado, não pelo soldado, pela comida. O brasileiro percebeu o olhar. Fez um gesto com a mão, chamando. O menino hesitou. A mãe, escondida numa porta, fez sinal para ele ficar quieto, mas a fome era maior que o medo. Ele se aproximou devagar. O pracinha sorriu, partiu a ração ao meio e estendeu para a criança. O menino pegou, olhou para a mãe, olhou para o soldado e devorou como se fosse a última refeição do mundo. Aquele gesto simples, um soldado dividindo comida com uma criança faminta, se repetiu dezenas, centenas de vezes naqueles primeiros dias. Não era ordem de comando, não estava em nenhum manual, era instinto. Os pracinhas recebiam rações americanas generosas, chocolate, biscoitos, carne enlatada, café solúvel, mais comida do que conseguiam comer. E ao redor, crianças com costelas aparecendo, velhos mastigando raízes, famílias inteiras que não viam proteína há semanas. Para um brasileiro, de um país onde dividir comida com o vizinho era normal, onde a fartura só faz sentido se compartilhada, guardar aquela abundância enquanto gente passava fome ao lado era simplesmente impossível. Eles davam. Davam chocolate para as crianças, davam latas de carne para as mães, davam cigarros para os velhos, davam café para qualquer um que aparecesse. Os italianos não entendiam. Uma senhora de Camaiore contou: achei que era armadilha, que queriam algo em troca. Nenhum exército dá nada de graça. Esperei o preço. O preço nunca veio. O preço nunca veio. Não havia segundas intenções, não havia exigências, não havia aquele olhar que as mulheres italianas conheciam bem demais, que transformava a gentileza em ameaça. Havia apenas soldados com saudade de casa, vendo nos rostos daquelas crianças italianas os rostos dos irmãos, primos, sobrinhos que tinham deixado do outro lado do oceano. A notícia se espalhou de vila em vila. Esses soldados são diferentes. Dividem comida, não machucam ninguém, falam uma língua parecida com a nossa. Esse último detalhe fez toda a diferença. Português e italiano são línguas irmãs, primas próximas nascidas do mesmo latim. Com paciência e gestos, brasileiros e italianos conseguiam se entender, não perfeitamente, mas o suficiente. O suficiente para uma conversa na porta de casa, para uma piada que fazia os dois lados rirem, para um obrigado que atravessava a barreira dos idiomas. Os americanos precisavam de intérpretes oficiais para qualquer comunicação. Os brasileiros precisavam apenas de paciência e boa vontade. E isso mudava tudo. Mudava porque comunicação não é só transmitir informação. Comunicação é conexão, é olhar nos olhos, é rir da mesma piada, é compartilhar uma história. Os pracinhas contavam sobre o Brasil, sobre o calor, sobre as praias, sobre a saudade que sentiam. Os italianos ouviam,
Perguntavam, se interessavam. Os italianos contavam sobre a guerra, sobre os alemães, sobre os filhos perdidos, sobre o medo que sentiam. Os brasileiros ouviam, solidarizavam-se, prometiam que ia melhorar. Nessas conversas de cozinha, de porta de casa, de praça de vila, laços se formavam. Laços que iam muito além de libertador e libertado. Havia também a religião. O Brasil de 1944 era esmagadoramente católico. A Itália também. Essa fé compartilhada criava uma linguagem comum que ia além das palavras. Os pracinhas participavam de missas nas igrejas das vilas, ajoelhavam ao lado de italianos diante dos mesmos santos, rezando as mesmas orações em idiomas diferentes, mas com a mesma devoção. Num país devastado pela guerra, onde tantas certezas tinham ruído, a fé era um ponto de encontro. O padre de uma vila perto de Montese contou: achei que era armadilha, que queriam algo em troca. Nenhum exército dá nada de graça. Esperei o preço. O preço nunca veio. Irmãos em Cristo, irmãos em língua, irmãos em espírito. Os americanos eram aliados, os britânicos eram libertadores, os brasileiros eram outra coisa. Eram família que você não sabia que tinha. Família que apareceu na pior hora possível e agiu exatamente como família deveria agir. E família, na Itália, é sagrado. Mais sagrado que bandeiras, mais sagrado que uniformes militares. Os brasileiros tinham ganho algo que nenhum exército conquistou na Itália: um lugar à mesa. Enquanto os brasileiros construíam grutas, salvavam famílias e dividiam comida, os aliados continuavam sem entender. Os relatórios americanos da época são reveladores. Fraternização excessiva com a população civil. Falta de distanciamento profissional. Comportamento que pode comprometer a eficiência operacional. Para o alto comando americano, o que os brasileiros faziam era erro, falha de disciplina, amadorismo de quem não entendia como guerra funcionava. Soldados devem manter distância de civis, é regra básica. Envolvimento emocional atrapalha o julgamento. Criar laço significa criar fraquezas. Um soldado que se importa demais com a vila que ocupa pode hesitar na hora de destruí-la se a estratégia exigir. Os americanos faziam a guerra certa, a guerra dos manuais, a guerra que funcionava. Os brasileiros faziam outra coisa. E os americanos não conseguiam decidir se aquilo era ingenuidade perigosa ou simplesmente irrelevante. O general Krittenberger, comandante do 4º Corpo, recebeu relatórios sobre as peculiaridades das tropas brasileiras. Leu sobre soldados que gastavam o soldo comprando comida para civis, sobre pracinhas que consertavam casas de italianos em vez de descansar, sobre oficiais que autorizavam festas para crianças de vilas recém-libertadas. Balançou a cabeça. Sul-americanos, o que esperar? Mas havia algo que os relatórios não capturavam. Os americanos mediam eficiência militar, posições tomadas, inimigos neutralizados, objetivos cumpridos. Nesses quesitos, os brasileiros estavam se saindo cada vez melhor. O que não mediam era outra coisa. Não mediam a informação que o velho Giuseppe deu aos pracinhas sobre uma posição alemã escondida, porque confiavam neles, porque tinham ajudado sua família. Não mediam a emboscada evitada porque uma menina italiana correu para avisar os brasileiros que tinha visto alemães na estrada, porque aqueles soldados tinham dado comida para seu irmãozinho. Não mediam a cooperação total da população civil italiana com as tropas brasileiras, enquanto os mesmos civis escondiam informações dos americanos que os tratavam com frieza. Na guerra, informação é vida, e os brasileiros tinham acesso a informações que nenhum outro aliado conseguia, porque tinham algo que nenhum outro aliado tinha construído: confiança. Os italianos confiavam nos brasileiros. Confiavam como não confiavam nos americanos eficientes, nos britânicos educados, em nenhum outro exército que tinha passado por suas vilas. Confiança não aparece em relatórios militares, não tem métrica, não tem gráfico, mas ganha guerras. Os americanos nunca entenderam isso completamente.
Continuaram olhando os brasileiros como tropas curiosas, simpáticas, mas não totalmente profissionais. Continuaram duvidando, até que os mesmos brasileiros amadores conquistaram Monte Castelo, rasgaram Montese e capturaram uma divisão alemã inteira em Fornovo. Aí as risadas pararam. Mas o respeito que os americanos finalmente deram era respeito militar, respeito por vitórias em batalha, respeito por números de prisioneiros e posições tomadas. Os italianos davam outro tipo de respeito, respeito por humanidade, por gentileza em tempos brutais, por mãos que sabiam segurar fuzis, mas também sabiam carregar crianças. Os americanos venceram a guerra na Itália. Os brasileiros venceram algo mais difícil, o coração de um povo. E 80 anos depois, adivinha quem os italianos ainda lembram? No meio da morte, a vida encontra um jeito. 58 mulheres italianas se casaram com pracinhas brasileiros durante e logo após a campanha italiana. 58 histórias de amor que nasceram entre bombardeios e floresceram nos escombros. Parece impossível. Parece roteiro de filme, mas aconteceu. Giovanna tinha 19 anos quando conheceu o sargento Antônio. Ele estava aquartelado perto da fazenda da família dela, nas colinas da Toscana. Ela levava ovos para trocar por chocolate. As galinhas tinham sobrevivido à guerra e chocolate era moeda valiosa. Antônio não quis trocar, deu o chocolate de graça e perguntou o nome dela. Nos dias seguintes, ele aparecia na fazenda, ajudava o pai de Giovanna a consertar a cerca, brincava com os irmãos menores dela, trazia café americano para a mãe. A família desconfiou no início. Soldado é soldado. Mas Antônio era diferente. Era respeitoso, pedia permissão para tudo. Tratava Giovanna como se fosse feita de cristal. 3 meses depois, ele pediu a mão dela. O pai disse não. Era loucura. Ele ia embora. Era brasileiro. Giovanna nunca mais o veria. Antônio prometeu: eu volto, ou mando buscar. Ele sobreviveu à guerra, voltou ao Brasil e cumpriu a promessa. Em 1946, Giovanna embarcou em um navio em Gênova com outras 17 mulheres italianas de pracinhas brasileiros. Atravessou o Atlântico para se casar com um homem que conhecera durante a guerra, num país que nunca tinha visto, para falar uma língua que mal entendia. Casaram-se em São Paulo, tiveram 4 filhos, envelheceram juntos. Giovanna morreu em 2003, aos 78 anos. Nunca se arrependeu. Foi o homem mais gentil que conheci, disse ela em uma entrevista nos anos 90. E conheci ele na guerra. Quem explica? Histórias como a de Giovanna e Antônio se repetiram 58 vezes. Maria, que casou com o cabo João de Minas. Lúcia, que casou com o soldado Pedro do Rio Grande do Sul. Teresa, que casou com o letenente Francisco de São Paulo. 58 mulheres que deixaram família, país, língua, tudo, para seguir homens que conheceram em circunstâncias impossíveis. Nem todos os casamentos duraram. Alguns pracinhas morreram cedo, carregando feridas da guerra que nunca cicatrizaram. Alguns casamentos não sobreviveram ao choque cultural. Algumas italianas voltaram para casa anos depois, com saudade demais de uma terra que não conseguiam esquecer. Mas a maioria ficou. Criaram filhos brasileiros, aprenderam português, ensinaram italiano, fizeram macarrão com feijão, misturaram 2 mundos em cozinhas de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e nunca esqueceram. Nunca esqueceram da guerra, dos brasileiros diferentes que apareceram quando tudo parecia perdido, do amor que nasceu onde só deveria haver morte. Os filhos e netos dessas uniões carregam sangue italiano e brasileiro. Carregam sobrenomes que misturam Rossi com Silva, Benedetti com Santos, Fontanese com Oliveira. São o legado vivo do que aconteceu naquelas vilas italianas. A prova de que os brasileiros não apenas libertaram a Itália, levaram um pedaço dela para casa e deixaram um pedaço de si para sempre lá. Mas essa história não é só sobre gentileza.
porque os mesmos homens que davam chocolate para crianças também matavam alemães. Os mesmos braços que carregavam velhas até abrigos também carregavam fuzis em assaltos suicidas. Os mesmos olhos que sorriam para famílias italianas também miravam inimigos sem hesitação. Os brasileiros não eram apenas gentis, eram guerreiros. E foi isso que finalmente calou os aliados que riam. Monte Castelo, fevereiro de 1945. 4 tentativas frustradas, centenas de mortos, a humilhação de ouvir americanos apostando sobre quando seriam evacuados. Na 5ª tentativa, os brasileiros subiram aquela montanha como se carregassem a honra de um país inteiro nos ombros, porque carregavam. 17h30 do dia 21 de fevereiro, a bandeira brasileira no topo, Monte Castelo conquistado. Os mesmos soldados que os italianos chamavam de anjos tinham se transformado em demônios para os alemães. Montese, abril de 1945. A batalha mais sangrenta. Combate urbano, casa por casa, cômodo por cômodo. 426 baixas brasileiras em 3 dias. E foi em Montese que a Itália viu as 2 faces dos pracinhas ao mesmo tempo. De manhã, brasileiros lutando como possessos nas ruas, granadas voando, baionetas tingidas de sangue. De tarde, os mesmos brasileiros dividindo rações com famílias que acabaram de libertar dos porões. Um veterano italiano lembrou: eles lutavam como leões, e depois, com sangue ainda nas mãos, davam comida para nossos filhos. Nunca vi nada igual. Fornovo, final de abril de 1945. 14.779 prisioneiros, 2 generais. A única divisão alemã capturada inteira na campanha italiana. Quando o general Otto Fretter Pico perguntou incrédulo: "Vocês são brasileiros?", não estava apenas surpreso com a nacionalidade. Estava surpreso porque os relatórios alemães diziam que brasileiros eram amadores, tropas de segunda linha, soldados que fraternizavam demais com civis e não levavam a guerra a sério. Os relatórios estavam errados, mortalmente errados. Os brasileiros levavam a guerra a sério. Levavam tão a sério que lutavam com ferocidade quando precisavam lutar. Mas também levavam a humanidade a sério. E isso não os tornava mais fracos, os tornava